Neste vídeo vamos falar sobre conservação do solo e da água. Você sabia que quando mantemos um solo descoberto, ele está exposto a inúmeras desvantagens? É porque o processo de erosão, apesar de ocorrer naturalmente, pode ser acelerado quando deixamos o solo sem cobertura vegetal, transformando solos férteis em áreas improdutivas. Vamos entender através dessa demonstração. Temos aqui dois vasos com solo, um sem cobertura e outro com vegetação. Ambos possuem um papel para analisarmos o efeito das gotas de chuva quando entram em contato com o solo. Serão despejados 100 ml de água em cada um. É possível visualizar um processo inicial de erosão no solo desprotegido, enquanto que a vegetação tem impedido que as gotas atinjam diretamente o solo. Se compararmos os papéis, podemos observar que a cobertura serviu como uma proteção para o solo, enquanto em sua ausência não foi possível impedir que o solo desagregasse. Olá pessoal, hoje a gente está aqui no sítio Santa Terezinha, na cidade de Monte Belo, Minas Gerais, aqui no sul de Minas. Essa propriedade que eu venho acompanhando aí desde o ano de 2017, quando foi implantada a lavoura, em dezembro de 2017. E essa lavoura, que desde o início a gente se preocupou bastante com a conservação do solo. Então desde o início, quando a gente arou a terra, subsolou, a gente já implantou logo de cara uma crotalária. A gente está precisando incorporar uma biomassa, né? Ainda mais para surgir o efeito mais rápido. Então a gente escolheu a crotalária, a Júncia, para estar por conta dela fornecer bastante biomassa e ser rapidamente incorporada no solo. Assim que a gente já tinha plantado as mudas de café. Outro fator também que fez a gente se preocupar com a entrelinha foi cobrir o solo para evitar a erosão. A gente plantou o café em dezembro, então a gente ia ter aí um período de chuvas, né? Janeiro, fevereiro até meados de março. Aí logo após que a gente retirou a crotalária, a gente já implantou a braquiária rusiziense, por conta dela produzir bastante biomassa também e aprofundar bastante as raízes, a gente conseguindo fazer assim uma reciclagem de nutrientes. Agora a gente vai estar mostrando um pouco da lavoura para vocês e falando um pouco dos benefícios da planta de cobertura na entrelinha. A braquiária, pessoal, ela, além dos benefícios que eu já falei, de segurar a umidade do solo, diminuir a amplitude térmica, ela incorpora muita matéria orgânica. Aqui, como a gente pode ver, ela deixa uma palhada e está sempre se renovando. A gente pode ver, ó, quanta palhada. Então, pessoal, a gente adotou esse conjunto de práticas agrícolas, né? Essa manutenção da planta de cobertura na entrelinha do café, a fim de conservar os atributos físicos, químicos e aumentar a atividade microbiana do solo, para a gente estar podendo produzir aí, para a gente estar podendo ter uma alta produtividade e conservando esse solo. Então, independente da cultura que você trabalhe, seja uma cultura anual, perene, tentar trabalhar sempre o solo coberto. Dando seguimento aí, a gente vai estar respondendo algumas perguntas que a gente selecionou, que achou pertinente e importante. Primeiramente, sobre a erosão hídrica do solo. O que pode acontecer em áreas que o solo está descoberto, que tem grande exposição ao sol, temperaturas elevadas. Primeiro, erosão hídrica do solo. Vai ocorrer a lixiviação de água, dos nutrientes, as pequenas partículas. E com isso vai estar carregando os nutrientes, vai estar contaminando os mananciais próximos às lavouras. Por isso que se torna importante estar utilizando esse manejo, adotando esse método de planta de cobertura na lavoura. Então agora a gente vai estar respondendo aqui a nossa segunda pergunta que a gente selecionou. E dando sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a planta de cobertura pode atribuir no controle de plantas daninhas do solo, na entrelinha do cafeeiro. A gente selecionou duas maneiras aqui, que seria pelo efeito alelopático das plantas e pela cobertura do solo, que pode ser classificado como físico. Primeiro, o efeito alelopático das plantas. Eles vão estar liberando exudatos nas raízes que vai inibir o crescimento e a germinação e o desenvolvimento das plantas daninhas. Um grande exemplo disso é a braquiária rusiziense, que tem grande resistência a plantas daninhas. Quanto ao controle através da cobertura do solo, o que vai proporcionar? Vai ocorrer uma barreira física dessas plantas, na qual vai limitar a presença de luz no solo e evitando assim a emergência e a germinação dessas plantas daninhas. Não só de qualquer planta daninha, mas também das de difícil controle. Então, pessoal, não só no café, mas como hoje aqui a gente está voltado para a área da cafeicultura,
a gente precisa buscar soluções inovadoras e sustentáveis que tragam segurança e conforto aos cafeicultores e produtores rurais.